Estamos aqui com a professora Claudevânia Barbão Anderle, que contribuiu e muito com a história de Cláudia Mato Grosso, tanto em vivência como em criação de projetos e experiências, até porque ela também é artista plástica daqui da cidade e me concedeu o prazer dessa entrevista para a elaboração de um portfólio para a Faculdade Uniter, que tem seu polo em Sinop, Mato Grosso. Olá, professora. Olá. Em que ano você e sua família veio aqui para a cidade? Bom, eu cheguei aqui em Cláudia, eu tinha 6 anos de idade, né? Cheguei em setembro de 1980. Na educação daquela época, como você descreve? Bom, eu estudei aqui, né? Naquela época, quando eu cheguei, né? Fui fazer a pré-escola com a professora Leixa. E depois, quando a escola foi assim, ela foi ampliando. Começou com a dona Rosa, né? A dona Roseli Maldonado foi a primeira professora aqui em Cláudia. Ela fez, né, a casa dela uma escola. E posteriormente, então, com o apoio de Sinop, então, eles trouxeram a escola estadual, né? E eu fiquei estudando ali, né, na escola estadual. Quando eu cheguei, já estava a escola estadual, né? E aos 12 anos, eu tive que ser professora, né? Porque eu fui morar na zona rural e por falta de professores, né, que tinha as escolas rurais naquele período, eu passei então a lecionar na escola rural Alessandra, né? 20 quilômetros aqui da cidade, onde que eu morava. E qual foi a evolução daquela época referente à educação até o dia de hoje? Eu acredito assim que foi assim muito significativo, porque naquele período havia falta de professores, né? E aí, como foi aumentando a população, então houve uma necessidade de estar levando capacitação para esses professores. Então a Unemate, através do campus de Sinop, trouxe aqui na década de 90 o curso de pedagogia, né? E então foram graduados 60 professores naquele período. E eu sou uma professora daquele período, que fui graduada, né, através desse projeto de extensão. E a partir daí, então, a partir da presença da Unemate aqui em Cláudia, então, assim, mudou totalmente a educação, né? A gente viu uma evolução muito grande e eu acredito que está evoluindo a cada ano que se passa. Sim. Como surgiu, professora, a ideia de retratar a história de Cláudia em telas? Então, pelo fato de eu ter vivido essa história e por estar aí na educação aí mais de 20 anos, então, assim, eu sentia que faltava esse registro dessa história, né? A gente fazer esse registro. E como a gente está na educação, a gente sente até tipo, uma certa responsabilidade em fazer isso, né? E então eu comecei eu fiz esse projeto, ele foi elaborado, eu pensei em realizar ele durante 15 anos, até encontrar os meios da realização do mesmo, né? Porque a parte mais difícil era a parte financeira, né? E aí depois, quando a gente teve a ideia de fazer, pedindo patrocínio para os empresários da cidade, para as pessoas pioneiras, a gente viu uma grande aceitação por parte das pessoas, né? E aí eles começaram então, a patrocinar as obras, né? E aí eu comecei a fazer as entrevistas, resgatar também, relembrar um pouco, né, de toda a história. E aí foram surgindo as telas. Quando eu comecei, inicialmente, eu não tinha definido quais seriam as imagens que eu iria pintar. Mas aí com o período de entrevista e de estar junto com essas famílias, eu fui assim tendo a inspiração de quais seriam as imagens que eu teria que fazer para contar essa história, né? Então são 15 obras, o projeto são 15 obras, e conta os 10 anos de colonização de Cláudia, que é o período de 1978 a 1988. Sim. Onde estão expostas suas telas? Agora elas estão comigo, mas estão guardadas porque eu não tenho um lugar próprio, né, para deixá-las expostas. Tem ainda algumas exposições ainda a serem feitas, né, mas assim, todo esse material, esse projeto, ele foi feito assim, para que a gente possa ter aqui em Cláudia, na nossa cidade, um espaço cultural, né, de preservação da memória, né, porque a história é o maior patrimônio de um povo e a gente precisa preservar a nossa história e também difundir para as novas gerações, né, porque a partir do momento que as crianças hoje sabem como era a Cláudia, né, aí há mais de 20 anos atrás, e aí eles começam a perceber quanto foi difícil chegar até aqui.
E aí, a partir daí, então, a gente vai criar uma cultura de maior valorização da nossa cidade. Sim. Você fez eventos fora da cidade? Quais? Cite algum deles pra gente. Então, na verdade, depois do lançamento da revista, né, que contempla a história e a imagem das obras, que foi feito em novembro de 2015, eu realizei uma exposição na escola Daniel Titon, né, que é a escola onde eu trabalho, e agora eu também realizei neste ano uma exposição lá na Unemate, no campus do Universitário de Sinop. A cultura artística da história daqui da cidade, distribuídas em pinturas maravilhosas, que poderão muito em breve ser apreciadas por todos, assim digo, porque quem vier aqui na cidade poderão contemplar essa arte. Essa arte, agradeço, professora Cláudia Ivana, por essa colaboração sua, e que você consiga logo, e sim, pra já, porque é uma cultura para a cidade, é um ponto artístico, um ponto turístico, para quem vem de fora poder estar contemplando essa história de Cláudia nas suas obras. Então, eu desejo que tudo corra bem e que seja logo agora, porque é uma coisa de muito valor para a cidade. Eu fico feliz, né, de estar participando, contribuindo com o trabalho de vocês. E também feliz por ver, né, vocês estudando aí a questão da cultura, né, dos bens materiais e imateriais. Isso é muito importante, né, e assim, quanto mais pessoas a gente tiver no município, né, com uma visão sobre a questão da preservação, né, mais fácil será, né, preservar e cuidar da nossa história. Sim. Obrigada.